Olá pessoal, vamos lá, mais uma vibração, aqui nossa vibração diária, aquelas nossas reflexões em torno de textos espíritas, psicografados normalmente pelo nosso querido Chico, outros autores. Escolhemos um livro muito profundo, muito popular no meio espírita, chamado Fonte Viva, um livrinho que não está ali no cantinho, na biblioteca, nas livrarias, e as pessoas não dão muita bola para ele. Mas veja, ele tem centenas de lições, uma mais profunda que a outra. Vamos ver hoje a lição 117, chama-se Possuímos o que damos. Começa com Paulo dizendo assim: é mais bem-aventurado dar do que receber. Essa é uma frase que o Cristo já nos ensina há muito tempo. Já está no inconsciente de todos o ato de nós nos doarmos para que então possamos receber. Nos dias de hoje parece que está todo mundo querendo ao contrário, né? Está todo mundo procurando os seus direitos e não os seus deveres, mas cada um sabe onde aperta o sapato. E Emmanuel faz o seguinte comentário: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encoraja a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirá a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador, com todas as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multiplique ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudado na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueça, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que dinheiro, de que possas dispor. Dá também o teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, teu tempo, e, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade, da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Que passagem maravilhosa! Ao mesmo tempo que eu ia lendo essa passagem, me dá um aperto no coração, porque pesquisando nas mídias sociais, que hoje os espíritas estão bastante espalhados nas mídias sociais, percebemos companheiros de jornada espírita, infelizmente, atacando o espírito de Emmanuel, atacando o trabalhador maravilhoso, que foi Chico, atacando Divaldo. É uma pena mesmo que essas pessoas não estão enxergando alguns detalhezinhos profundos, mas com o tempo eles vão entender o trabalho magnífico do Emmanuel. Mas, nos referindo agora a essa passagem, é muito interessante porque quando se fala fora da caridade não há salvação, as pessoas de cara já pensam caridade a doação de uma cesta básica. O dinheiro, como fala Emmanuel, não está errado, claro que não, isso faz parte. Mas veja, ele faz aqui algumas frasezinhas importantes. Quem dá, recolhe felicidade, de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e florescerás a justiça. Então, ele começa a mostrar uma série de outros fatores do nosso dia a dia que nós precisamos desenvolver. Né? Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Está vendo? Nós estamos dando algo. E na medida que nós estamos dando algo, nós vamos estar recebendo de volta. Isso é automático.
Não é aquele Deus de barbinha branca, de túnica branca, sentado no trono de ouro, ditando as regras para o universo. Nada disso. As leis estão implantadas em todo o universo. Compete a nós vivenciarmos essas leis, vivê-las em toda a sua plenitude. Deus criou as leis, os espíritos vão evoluindo. Hoje, quem atua diretamente em nós são os espíritos de luz. Quando nós pedimos a Deus ajuda, são eles que vêm nos ajudar. Pois é. Então, nós precisamos ter essa percepção de que estamos na vida para aprender, para desenvolver, para amar muito, perdoar 70 vezes 7, porque a vida maior, ela está para vir. Aqui é uma escola e que vamos voltar tantas vezes quanto necessário para o aprendizado. Por isso, Paulo foi muito feliz quando ele diz: é mais bem-aventurado dar do que receber. A prece de São Francisco deixa isso claro. Nós vamos ver esse contexto do doação e possível retorno a todo momento, né? Por que possível retorno? Claro, porque muitas pessoas pensam, eu ajudei, mas eu não recebi nada em troca, porque nós já estamos ajudando, esperando o retorno. Eu vou fazer o bem. Por quê? Porque se eu não fizer o bem, eu não vou para o céu, depois eu não vou para a espiritualidade superior. O céu não, né? Que agora não é mais céu, agora é espiritualidade superior. Eu tenho que fazer o bem para eu ir para a espiritualidade superior. Mas não. Você tem que fazer o bem porque tem que fazer, é bom, é agradável, faz bem para todo mundo. Agora, se isso vai gerar uma espiritualidade superior ou não, isso não está nas nossas mãos. Nós temos que ter humildade. Nós vamos procurar desenvolver valores internos para que possamos entender todo esse mecanismo do universo. Que por trás disso tudo está uma energia maior, que está dentro de você e fora, chamado Deus. E assim convido todos a cerrar os olhos para que nós possamos fazer a nossa vibração de hoje, começando pelo planeta Terra, que está passando por momentos muito difíceis, delicadíssimos em função da transformação planetária, que a grande maioria das pessoas encarnadas e desencarnadas não tem a menor noção. E, infelizmente, uma parte considerável da humanidade, se não talvez 90%, não estão nem um pouco preocupados com transição planetária, com mudança de comportamento, melhoria íntima. Assim nós vamos vibrar para que nós consigamos fazer essas mudanças interiores, em primeiro lugar, e que nossa vibração ajude a todos a acordarem. Nossa vibração para o Brasil. Nosso querido Brasil, que também passa por momentos extremamente delicados. Vibremos para que os espíritos de luz possam influenciar os poderosos e tomem iniciativas construtivas de amor, de paz, de dignificação humana, de ascensão material, espiritual para todos. Vibremos pelos trabalhadores da luz, aqueles que estão nos hospitais, nas escolas, nos tabernáculos religiosos. Vibremos para todos aqueles que doam um pouquinho do seu tempo para ajudar aquele que precisa. Vibremos muito amor para aquele que ainda está obscurecido pelas paixões terrenas, pelos valores pequenos da matéria, para que despertem por verdadeiro e profundo sentido da vida. Vibremos por os que estão em lutas, para que vençam a luta, seja ela de qual matiz for. Vibremos para aqueles que partiram,
terminaram sua jornada e estão indo para a pátria maior. Vibremos para os que estão chegando com tarefas, com atividades grandiosas para melhorar o planeta. Vibremos por aqueles que ainda não nos entendem, também para aqueles que amamos. Vibremos pelo nosso lar, por aquele ambiente em qual convivemos, por todos que habitam o mesmo teto. Vibremos pelos nossos animaizinhos domésticos, sim, pois eles fazem parte da família. Vibremos por toda a forma de vida do planeta. Vamos abrir o nosso coração, entender que somos partes de um todo maior e não, como pretendem muitos de nós, entender que somos melhor do que os outros. Não somos. Vibremos por nós, sim, para que nós possamos acordar a cada dia e ser um pouquinho melhor que o dia anterior. Vibremos para que nós possamos entender cada dia mais os ensinos de Jesus e vivenciá-lo no nosso dia a dia, independente de religião, em acreditar ou deixar de acreditar, mas viver a racionalidade, a sensibilidade, a emoção profunda de amar como nos ensina o Mestre. Vibremos. Muito amor. E assim, nós vamos chegando ao final do nosso encontro, agradecendo aos mentores que proporcionaram este momento, a Maria, Mãe Santíssima, pelo seu trabalho árduo, que não mede esforços para ajudar a todos em todo o planeta Terra. Querido Mestre Maior Jesus, nossa gratidão. Deus nosso Pai, agradecemos a vida e pedindo permissão para encerrar o encontro de hoje. Que assim seja.